Anote aí, Mateus 5, a partir do verso 27. Mateus 5, a partir do verso 27. Ô glória! Aleluia! Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu coração se o teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui a gente tem mais duas antíteses, né? A do adultério e do divórcio, né? Onde ele diz assim, ouviste o que foi dito, eu, porém, né, vos digo. E ele continua a explicar o propósito do Pai com esse ensino. Então Jesus, ele busca esclarecer, deixar claro o que é que o Pai intenciona com esse mandamento. O ensino da época e o ensino que se tinha, né, rabínico, era do ato sexual fora do casamento e ponto. Né? O ato era o ato sexual era o adultério. Só que Jesus traz um padrão maior, traz um padrão superior. E esse padrão superior gera uma série de problemas, né? Assim, problemas ou soluções, né? O que eu quero dizer com isso? Ele traz o ensino de que não é somente o ato, mas acalentar o desejo, acalentar a vontade, sonhar com isso, desejar, pensar insistentemente, criar filmes cenas na própria mente. E mais, se tornar um escravo disso. E que esse tipo de pensamento se torna uma distração mental. Jesus está falando que vai além do ato. Jesus está falando do desejo do homem. Aqui quando eu digo homem, é homem e mulher, né? Do desejo do ser humano. Do desejo da carne. De ver satisfeitas suas vontades. Então o que Jesus está falando é, enquanto a carne estiver te dominando o teu desejo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém saiba, mesmo que seja um segredo onde você acha que só você sabe, ali também está o pecado. Tão grave quanto executá-lo.
Então Jesus está falando desse desejo do interior do homem. E porque esse desejo e acalentar esse tipo de pensamento corrompe o coração, corrompe o desejo. Leva sua mente para outro lugar, leva os seus pensamentos para outro lugar. Você acaba se alimentando daquilo que não deve, de veneno. O que Jesus está falando aqui é algo bem forte e muito difícil, né? Eu quero fazer um mapeamento geral sobre isso e depois a gente entra especificamente em cada uma das situações, né? Então, na época, os fariseus e doutores da lei enfatizavam quanto ao ato explícito do adultério, né? Mas Jesus vem com esse novo ensino. Com isso, ele encerra todo mundo debaixo do pecado, desse pecado. Porque o ensino na época era um. Então, é como se dissesse, é permitido você pensar no que você quiser, desejar o que você quiser, desde que você não cometa o ato. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando da luta da carne contra o espírito. Jesus está falando que você não pode ser escravo desse desejo. Assim, dentro desse pecado de não adulterarás, ele está encerrando todo mundo debaixo desse pecado. Todo mundo que se deixa levar por esse pecado. De acalentar esse tipo de desejo, de pensamento, que se deixa levar por esse tipo de vídeo, que assiste, todo dia assiste um videozinho desse na cabeça. Ora, por isso que eu falei que o padrão de Jesus é um padrão superior. É um padrão superior. Né? Então, assim, essa com certeza é algo que vai além das nossas forças. Porque isso é algo que a carne, a nossa carne, a carne de todo mundo, de todos nós, nos incentiva a fazer, nos conduz a fazer. E que leva a nossa mente para esse tipo de desejo, de pensamento. Ora, né? Então, veja que a questão do ato, para eles era algo tão importante, somente o exterior, que uma das formas de Jesus ser testado, né, ou querer pegar em Jesus em alguma coisa errada, foi levar para ele uma mulher em adultério. Mas Jesus sabia, e ele já pregava isso, que todos eles também estavam, por causa do desejo do coração, estavam também encerrados debaixo do mesmo pecado. E quando foram confrontados, um por um, saiu e foi embora. Começando pelos mais velhos, até os mais novos. Todos saíram, todos se retiraram, porque todos foram confrontados com o pecado, com seu próprio pecado. Né? Então, assim, é um padrão de Jesus, um padrão superior, no intuito de que, amigo, não existe uma guerra a ser travada. Existe uma guerra a ser travada. E se todo mundo está debaixo desse pecado, porque é algo da carne, porque é carnal, é terreno, é humano, a gente precisa de Deus, de arrependimento. A gente precisa tomar consciência e se arrepender. E buscar como vencer isso. E aí entra entra a segunda etapa, vamos dizer assim, do plano de Deus em ação.
A primeira etapa, a primeira parte dela é o sacrifício de Jesus, que livra a gente do pecado, nos lava e nos redime. E a segunda parte é o derramamento do Espírito, para que a gente seja revestido de poder e possa combater isso. Ora, então há uma necessidade de arrependimento, porque todos somos pecadores e carecemos dessa remissão de Jesus. Carecemos, né, da salvação, de sermos remidos, salvos, libertos do poder desse pecado. E só através de Jesus é que podemos fazer isso. Ora, então, meu amigo, é tempo de arrependimento. Se você ainda não se arrependeu, ainda não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, é tempo de fazê-lo, para que você possa andar com Ele, buscar andar em santidade. Né? E isso, a gente vai ver o quanto isso é importante, né? Porque a pregação de Jesus era: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E é tempo de se arrepender, amado. É tempo de se arrepender. Né? Assim, e além disso, né, a gente vê de que o pecado do adultério, ele está falando, Jesus está falando aqui, né, que é o ligado ao desejo. Né? Jesus está falando que é ligado ao desejo. Estou botando aqui no silencioso para não entrar nenhuma mensagem aqui e atrapalhar. Falando do desejo. Então esse pecado do desejo, esse pecado do adultério no coração, ele está ligado ao pecado da cobiça. Diz assim em Êxodo 20:17. Presta atenção. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O adultério, esse tipo de divisão, esse tipo de sonho, de pensamento, de desejo, ele inicia com a cobiça. A cobiça e o desejo andam juntas. Ponha isso no teu coração, amado. Andam juntos. Ora, Jesus sabia disso, né? Então, assim, veja que se a cobiça e o desejo andam juntos, o cobiçar a mulher do outro já é, pelo amor de Deus, né? Mas já é complicado. Agora, o desejo sexual aliado a esse tipo de cobiça é pior ainda. Mesmo que não se leve a cabo o ato. Mesmo que não se leve a cabo o ato. Quando a Bíblia fala de adultério, ela fala desse adultério do ato sexual. Jesus traz a revelação do desejo do homem, que se corrompe, daquilo que o homem traz no coração. E a Bíblia fala também do adultério, né, enquanto seguir outros deuses. Seguir outros caminhos. Jesus fala, Deus fala, os profetas falam de Israel, colocando Israel como adúltera e prostituta.
ao seguir outros deuses, ao permitir que outros deuses estejam no templo, a permitir que haja esse tipo de adoração. Olha como é pesado, como é forte isso, né? Porque corrompe o coração, corrompe os caminhos, como nação. E nós vivemos tempos difíceis agora, muito complicados. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento foi Elias. O tempo dele foi difícil, cara. Difícil. E havia esse tipo de adultério do povo de Israel, ao ponto de Baal, da estátua de Baal, estar dentro do templo, no tempo de Acabe. Duro, né? Para um profeta como Elias. Mas Deus deu escape para esse povo. Elias achava que estava sozinho nessa guerra. Mas Deus falou para ele, olha, você não está sozinho não. Ainda tem 7.000 que eu separei, que não dobraram seu joelho. Então, em tempos difíceis, meu amado, se você acha que você está sozinho, se você vê pessoas andando por caminhos estranhos e que não ouve você, porque ninguém ouviu Elias. Ninguém ouvia Elias. O povo não queria saber de Elias. Nego lá no Carmelo foi e tal, mas continuaram a queimar incenso nos altos, continuaram seguindo a Baal. E se você se vê sozinho nisso, amado, olha, eu quero te dizer, você não está sozinho não, ainda existem outros 7.000 que não dobram seus joelhos a quem não deve. Só dobram os joelhos ao Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, a Jesus Cristo, seu Filho, seu único Filho. Amém? Mas, além disso, porque o homem se torna adúltero quando se afasta de Deus, sabe? Quando ele vai para longe, passa a adorar o dinheiro, passa a dizer que tem seu próprio Deus. Ah, eu tenho Deus do meu jeito. Eu tenho Deus do meu jeito. Então não é Deus, né? É você mesmo. É o seu Deus. É o empregado, um funcionário seu. Ele faz o que ele faz o que ele quer. E quando ele não faz, você manda ele embora. Bota outro. Outros só querem Deus para atender suas vontades. Isso não é Deus, isso é um gênio da lâmpada. Não é Deus. Deus é aquele quando a gente encontra e quer seguir a vontade dele. Isso é Deus. Aquele que criou tudo, todas as coisas. E a gente quer ser como ele, como o padrão dele. Seguir os ensinamentos dele. Aquilo que ele ensinou. Aí a gente abre mão do que é para ser como é Deus. Aí a gente encontrou ele. Quando o nosso coração quer abrir mão de nós mesmos para seguir o Todo-Poderoso. Aí a gente encontrou Deus. Né? Então, assim, queria falar agora um pouquinho que é em relação ao desejo do homem, né? Que a gente fica claro, né, que Jesus quer tratar do interior do ser humano, né? Então a mensagem é clara que não é só o que o homem faz, é o que o homem pensa. Então Jesus usa algo muito comum ao homem, que é a imaginação, né? A imaginação impura, né? É o desejo, são as distrações. Do que é que a gente tem se alimentado? Do que é que você se alimenta? Quando você sai de casa, está andando até o ônibus, o metrô, esperando o Uber, no que é que você está pensando? Que tipo de alimento você tem dado a si próprio? O que é que você acalenta no coração?
Que tipo de pensamento você tem usado para se distrair, ou usado em momentos que você está sozinho? Que tipo de pensamento frequenta a tua cabeça? Porque essa guerra, cara, não dá para ser vencida sozinho, não. Não dá para ser vencida sozinho. Essa guerra só é vencida com o Espírito Santo de Deus. Só municiado do poder do Espírito Santo de Deus a gente consegue vencer esse desejo do pecado. Não há outra saída. Se a gente não buscar esse padrão de Jesus, cara, olha, assim, tem uma palavra em Hebreus, eu queria ler para você. Essa palavra está em Hebreus 12, no verso 14. Ela diz assim, olha, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Fica claro, então, que essa palavra aqui deixa claro que, assim, a santificação, ela remete àqueles de coração limpo. Aquele santificado é como o limpo de coração. Porque esses são os que verão a Deus. Mas aqui nessa palavra tem algo que ele diz: esforçai-vos. Porque não é fácil, não. Precisa do nosso esforço. Precisa do nosso querer. Tem sacrifício a ser feito. Não é fácil, cara. É difícil. E a gente vence com o Espírito Santo. Por isso que tem a ver o nosso esforço de buscar, de ser sincero, de dizer não à carne, dizer não ao desejo da carne, dizer não a esse tipo de pensamento. Às vezes é um vício. Jesus coloca de uma forma esse tipo de pensamento que é tão assim, ele usa um absurdo, usa uma figura absurda para que a gente veja o quanto isso é importante, né? Ele diz logo ali se teu olho, ele diz, se o teu olho direito te faz pecar, te leva a pecar, arranca-o e joga fora. Jesus não está defendendo a mutilação, irmão. Ele está usando a analogia para falar do pecado, da dificuldade que é. Ele está falando o quanto isso é difícil e que todo sacrifício é válido para você vencer. Sem santidade a gente não vai ver Deus, cara. A gente está passando por esse momento em casa, a gente está passando por esse momento de isolamento, a gente está passando por isso tudo, mas a gente tem que buscar uma santidade, tem que buscar a Deus, tem que buscar Ele em santidade. Porque se a gente não buscar assim, a gente não vai ver. A gente fala, pô, o avivamento vem, mas sem santidade a gente não vai ver. Quem entra na festa não é só o convidado, todo mundo foi convidado para entrar na festa. Todo mundo é convidado, mas entra na festa tem que estar com veste nupcial. Quem não tiver, olha o dedinho. Não entra não. Não entra não. Porque a bem-aventurança é para os limpos de coração, porque verão a Deus. E a gente tem que empreender essa luta, cara. Isso é uma guerra da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. O que é que tem dominado a nossa vida? O que é que tem dominado as nossas atitudes? Para onde está seguindo os nossos olhos? Onde andam os nossos olhos? Eu sei que você me entende. Onde estão os seus? Onde estão os seus? Onde estão os meus? Isso corta em todo lugar, irmão.
E é só com o Espírito Santo, e agora. E essa santidade, e esse avivamento, eu quero estar nisso. Eu quero estar nisso. Nem que eu arranque um olho, arranque um braço. Não é literal, né, irmão? Mas é uma mudança radical, muitas vezes, para alguns. Ou para muitos, né? Mas é uma mudança de pensamentos, de vícios mentais. Vício mental. Quando você vê, você já foi sequestrado por aquele pensamento que todo dia você acalenta ele. É hora de mudar isso. Chegou a hora de mudar isso. Né? E isso eu quero assim, orar com você a respeito disso. E Jesus deixa claro a respeito da responsabilidade por esse tipo de atitude. Não quando ele diz aqui, né, de que a gente deve arrancar e jogar fora, ele está dizendo que não é ele que faz, é a gente. Não é pedir, Senhor, tira isso, arranca o meu olho. Não. Que pode arrancar o olho, mas está lá dentro da mente, está no coração. Não é literal o que ele está falando. Ele está falando sobre do que está dentro de nós. É esse esforço que fala o hebreu, que fala o livro de Hebreus. Esforçai-vos para ter paz e santificação. E a responsabilidade é nossa. Óbvio, como eu já falei, a gente precisa do Espírito Santo, mas a responsabilidade para vencer isso é nossa. É a gente que busca, é a gente que quer. É a gente que quer. Então depende de nós, a salvação é gratuita, mas o esforço pela santidade é nosso. O esforço para se manter santo é nosso. O esforço é nosso, amigo. Então eu quero te incentivar, eu quero te abençoar, eu quero ministrar hoje o Espírito Santo sobre a tua vida, de forma que você possa ter toda a força e gana e vontade de vencer e não se deixe levar. Que você tenha forças para isso, e essa força vem do Santo Espírito de Deus. Eu quero orar pela tua vida, quero abençoar a tua vida, né? E que você, essa responsabilidade, você assuma para si. Tome para si essa responsabilidade, né? De se manter em santidade, de andar dentro do mandamento de Deus, de ser, sabe, de ser abençoado. Amém? Então eu queria orar por você. Sim, encerrando aqui, né? Quanto a gente falou tanto do adultério, né? Do coração, e quanto do divórcio também, né? De que no tempo passado, né, dentro da lei, Moisés, por insistência do povo, das pessoas que queriam, né, então, por concessão, foi dado a questão do divórcio, né, da carta de divórcio. É só que Jesus fala aqui, cara, que a responsabilidade sua em relação à esposa, no caso a esposa ou da mulher com o homem, né? Mas na época, porque a mulher não tinha uma vida econômica, era diferente de como é hoje. Mas o que ele está falando aqui é de que o casamento, cara, é sagrado diante de Deus, né? Eu entendo que há situações, há todo tipo de conflito, eu entendo, eu compreendo todas essas coisas. Mas eu espero que você também entenda
que você fez um voto, né? Tudo é a tua palavra. A gente deu a palavra. Eu falei lá, né? Que até a morte nos separe. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. Agora tem gente que casa 2, 3, 4, 5, 6 vezes, casamento não é nada. Então assim, entendo eu que Jesus Cristo está falando, meu amigo, se você quer casar, se é isso que você quer, né, escolha e honre a tua palavra. Honre o voto que você fez. Porque se você não honra, por que você vai honrar o próximo? O voto que fará. É complicado, né? E é um voto importante para a vida da gente. Constitui família, filhos, um monte de coisa, né? E às vezes o coração da gente está longe, acaba longe de casa. O desejo está em outro lugar. Acaba que o desejo está na porta ao lado. Se deixa levar pelo desejo. Se deixa levar por uma série de outras coisas. Mas principalmente pela questão sexual. Então, cara, o que Jesus está falando aqui é isso também. E o desejo está aí, cara. Acalenta no coração esse tipo de desejo, acalenta no coração esse tipo de vontade, acalenta no coração, né, cobiça. E aí não tem como continuar com aquela pessoa. Ah, não dá mais, né? Eu compreendo situações especiais, mas não esse tipo de situação em que o coração do homem está liberto para desejar o que quiser. Não o homem de Deus. Não a mulher de Deus. Não o homem de Deus. E não a mulher de Deus. Né? Que não está com o desejo e a cobiça solto por aí. Amém? Agora,